que 1 a cada 3 brasileiros está com medo de ser substituído por uma máquina? Você também tem este medo? Descubra aqui no Audiência Inteligente, neste vídeo. Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Este é o primeiro vídeo aqui do Audiência Inteligente. É ótimo ter você aqui comigo. Meu nome é Rafael Coni e minha missão é te informar e ajudar IA sobre inteligência artificial IA aqui neste canal. E não poderia começar com outro tema a não ser tecnologia e desemprego. Será que essas duas coisas estão correlacionadas? Será que elas andam lado a lado? E é isso que a gente vai destrinchar com bastante conteúdo aqui nesse vídeo. Então, o que a gente pode começar já falando, já trazendo de conteúdo para vocês? A verdade é que o pessoal está bastante assustado com inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que um grande pacote que vem de automatização. Ela é desenvolvida em 10 etapas e você vai poder ver num vídeo aqui no canal mais para frente como que é, mas ela engloba o que a gente chama de indústria 4.0. Seria a nossa quarta revolução industrial. Ela está dentro desse pacote, né? A gente teve a primeira revolução industrial com os maquinários, a segunda revolução industrial com os meios de produção, e a terceira revolução industrial é ali a internet, né? E a quarta revolução industrial engloba nanotecnologia, biotecnologia, ciência de robôs, inteligência artificial, por que não? Então é verdade que mais da metade dos profissionais tem medo de perder o emprego para a inteligência artificial, principalmente aqueles que trabalham em escritório, porque aqueles que fazem a mão de obra braçal, se você parar para pensar, o mecânico, o engenheiro mecânico, a primeira revolução industrial foi para substituir esses caras. Quem está com medo agora é o programador, é o cara que trabalha no escritório, é o cara que é nômade digital, que é um designer, que é um copywriter. Será que esses profissionais serão substituídos? É esse povo que está com medo. Por quê? Porque nessas áreas ainda não houve uma revolução, como já houve na mecânica, na engenharia mecânica, né? Como já houve em outras áreas quando a internet trouxe, quando a internet surgiu. Então você tinha pessoas que tinham bons dados na mão, elas faziam negociações em assimetria. Como que você, antes da internet, saberia o preço justo de uma casa em determinada região do Brasil? Hoje em dia você sabe. Como você saberia o preço justo de um carro se você teria que comprar revistas de carro para saber a tabela FIPE e ali o vendedor sempre estaria te olhando e te ganhando porque ele teria mais dados. Hoje a internet equilibrou isso. Então, essa galera já sofreu essa transformação, mas outras pessoas ainda não. Tá? E elas podem sofrer, sim. Não à toa, mais da metade dos profissionais tem medo de perder o emprego para a inteligência artificial, e isto é o que traz uma pesquisa que a Exame fez. E ela vai além. De acordo com a pesquisa, quase 80% dos brasileiros creem que a inteligência artificial afetará parcialmente os postos de trabalho. Então, quer dizer, que 50% tem medo de perder totalmente o emprego e 80% tem medo de perder parcialmente o trabalho. Então é um medo que nos assola e me assola também, tá? Mas a gente tem que entender o contexto, a gente tem que entender como fazer para se prevenir. E é isso que a gente vai trazer aqui neste conteúdo. Eu estou muito feliz de gravar esse vídeo. Então, será que as tecnologias aceleradas melhoram ou pioram as perspectivas de emprego? A internet foi uma tecnologia acelerada, né? O motor a vapor foi uma tecnologia acelerada para a época. Hoje pode não ser mais, mas já foi um tempo, tá? Então, o que que isso tem a dizer? Vamos buscar os dados na história e vamos ver o que dizem os especialistas hoje. Essa discussão, para começo de conversa, ela não é nova, tá? Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, já havia falado que se existir
uma forma de realizar trabalho sem interferência humana, o indivíduo será liberado para outra atividade. Naquela época, Aristóteles ele não conseguia nem sonhar, nem pensar em o homem não fazer esforço para mover trabalho. Aquilo era uma realidade muito distante. Imagina você hoje. Você conseguiria pensar num cubo em 4 dimensões? Qualquer outra forma espacial em 4 dimensões? Não, né? Seu cérebro é limitado a isso, porque a gente não tem o amplo domínio da 4ª dimensão que os físicos defendem aí, que é os físicos quânticos eles defendem que é o tempo, mas, enfim, vamos lá. A 5ª dimensão, vocês conseguem enxergar? Vocês conseguem imaginar? Não, porque é impossível para nós. E para ele também era naquela época. Só que o cara era um pensador muito gênio, fora da curva totalmente, tanto que os nossos pensamentos até hoje são baseados em Aristóteles, Sócrates e Platão. A gente tem do pensamento deles até hoje. Eles começaram com geometria, com a filosofia. Foram gênios que vieram à Terra e contribuíram de maneira significativa. Então, eles não conseguiam imaginar como os humanos seriam substituídos, mas o Aristóteles especificamente já dizia que, se possível, então esse indivíduo será liberado. Hoje em dia, a gente fala: se a máquina me substitui, eu sou demitido. Então é basicamente isso que está aqui nessa mensagem que o Aristóteles já passava 350 anos antes de Cristo. Se a gente vier para os pensadores mais modernos, a gente vai ter duas correntes, tá? De um lado, a gente vai ter Marx, o autor do livro Capital, o pai do comunismo, né? Esse cara trouxe muita revolta, digamos, para o mundo, né? Ele trouxe esse pensamento meio de, a- de realmente trazer, de conturbar o meio de produção, de conturbar o sistema que a gente vive. Já Keynes era um cara bem mais de centro-esquerda, né? Um outro pensador. Cara, as teorias dele foram incríveis e foi ele que salvou o mundo com as teorias acadêmicas dele de pós-guerra, né? No pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, que conseguiu trazer estabilidade para que a gente não tivesse a Terceira Guerra Mundial. Porque o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi de alta inflação. As pessoas tinham que carregar moedas em carrinhos de mão para comprar um pão. Era uma situação surreal. Foi o modelo econômico de Keynes que fez a gente conseguir não ter a Terceira Guerra Mundial pensando em termos econômicos, tá? E foi ele também que trouxe o termo desemprego tecnológico. Ele dizia que seria cada vez mais frequente a gente ouvir esse tipo de expressão, porque as máquinas estariam ocupando cada vez mais espaço na cadeia de produção. Esse era o pensamento dele. Por outro lado, Jean-Baptiste Say, ele já trazia uma corrente mais liberal, né, de economia mais livre, de que as coisas se ajustam conforme a demanda da sociedade. Ele respeita a lei universal, a lei que rege o nosso mundo hoje, que é a lei de oferta e demanda, né? Isso, oferta e demanda, você tem para tudo, tá? Eu só estou fazendo esse vídeo, eu só estou oferecendo esse vídeo porque tem uma demanda de pessoas que querem assistir YouTube e querem consumir esse conteúdo. É por isso que eu estou ofertando. E essa é a lei universal. Esse é o pensamento que rege o mundo hoje. E quem dera que a gente pudesse viver no que diziam os acadêmicos liberais, o libertarianismo. Quem dera. Imagina uma sociedade sem imposto, sem interferência desses burocratas do governo. Seria maravilhoso. E esse cara aqui, ele dizia que realmente a tecnologia substitui algumas pessoas, só que novas demandas são geradas. Se novas demandas são geradas, novas ofertas vão ser geradas, porque este é o equilíbrio do mundo. Então,
Super respeito Keynes, acho que ele tem um modelo econômico top, vale a pena ler. Cara, mas os libertarianos, eles entenderam como que funcionaria o mundo ideal, o capitalismo realmente que a gente vive. Então, eu não vou dar minha opinião agora, fique até o final do vídeo, mas eu já dei alguns indícios. E afinal, cara, olha ao seu redor. Vamos conversar aqui mais perto. Olha ao seu redor. É sério que você não consegue enxergar que empregos já foram substituídos? É sério? Caixa de supermercado ainda existe? Porque eu não sei se vocês estão vendo aqui, eu tô de casaco, eu moro na Inglaterra, tô gravando isso no inverno e aqui caixa de supermercado é um ou outro. Faço tudo na máquina, no computador. Realidade do Brasil. Quando foi que os ônibus deixaram de ter trocador e todo mundo passa agora no cartãozinho? Eu sou do Rio, então lá é o Rio Card. Tem tempo que isso já aconteceu. E os datilógrafos? Putz, lá na década de 80 e de 90, quem não fazia curso de datilografia não arranjava emprego nunca. E as máquinas de escrever foram para onde? Esse povo todo foi substituído, não foi? Essa galera aí que vocês estão vendo foi substituída. Tá, mas e esse cara aí? Provavelmente você conhece esse cara, né? Se você não conhece, esse é o Felipe Neto, o maior youtuber do Brasil, pioneiro nessa área, tá? Cada um pensa o que quiser dele, porém o cara foi gênio em termos em ser inovativo. O cara era youtuber quando o YouTube não rentabilizava conteúdo. Então, youtuber na década de 90, início dos anos 2000, não era profissão. TikToker não era profissão. Gestor de tráfego pago, o pessoal não sabia nem o que que era isso. Google ADS, o que que é isso? Isso não existia. Então, da mesma maneira que coisas vão sendo excluídas da nossa sociedade, outras vão sendo criadas. E assim a gente vai acomodando oferta e demanda. Tá bom, mas, Rafael, o que dizem os especialistas? Cara, um estudo de Oxford em 2013, ele disse que 47% da população seria substituída pela máquina. Já estudos mais novos, aqui de 2016, 2017, dizem que com outras metodologias, já com mais dados, mais robustez, eles dizem que cerca de 9% da população vai perder o seu emprego. Então você vê que em 2013 a gente estimava 47% de perda, 2016 9%. Então não há um consenso entre os especialistas e, afinal, qual a minha opinião? A verdade é que eu escondi um dado de vocês. E esse dado é que 85 milhões de pessoas têm o potencial de perder seus empregos, segundo o que foi divulgado no Fórum Econômico Mundial de Davos de 2020, Davos. Mas tinha algo além desse estudo. A verdade é que 97 milhões de empregos serão gerados. Então você tem 85 milhões de pessoas perdendo seus empregos atuais e 97 milhões de empregos novos sendo gerados. Então, em 2013, a gente falava de 47% perdendo seus empregos. Em 2016, 9%. Em 2020, já se fala em mais empregos do que existia antes. E é verdade, a gente vive num mundo expansionista, né? A gente, cada vez mais, o nosso sistema põe mais crédito dos bancos, os bancos emitem mais carta de crédito, os países emitem mais mais cartas de crédito. Então a gente vive num sistema expansionista, tá? A gente, no final da década de 90, início ali, no final da década de 90,
todo o dinheiro do mundo significava US$ 1 trilhão. E é muito provável que daqui a 2 anos todo o dinheiro do mundo seja US$ 1 quadrilhão. Então, a tendência é que tudo se expanda. Esse é o nosso sistema econômico. Você gostando ou não gostando. Essa é a verdade. É por isso que as coisas sobem de preço, é porque tudo está em constante inflação, realmente. O sistema todo está crescendo. Este é o sistema que a gente vive. Então, é por isso que eu realmente acredito que novos empregos serão gerados, porque vai ter mais crédito na mesa, vai ter mais dinheiro na mesa, vai ter mais gente gerando aqui conteúdo, produzindo mais coisas. O meio de produção vai ser mais eficiente e a gente vai se acomodar. Vai todo mundo se acomodar. Então, eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito e algumas pessoas já estão até copiando, e por isso que eu quero compartilhar com vocês, é que a inteligência artificial ela veio para potencializar o competente, mas ela vai inutilizar o estúpido, tá? Então, o que eu quero dizer com essa frase? Cara, se você aprender inteligência artificial e como isso pode impactar no que você trabalha, e aplicar isso no seu trabalho, aplicar isso na sua vida, aplicar isso na sua carreira, você não vai ser substituído. Agora, se você deixar o conhecimento passar, se você deixar os anos passarem e você não tomar nenhuma providência, aí eu tenho certeza que você vai ser substituído. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, você curte, se inscreve, compartilha aqui no Audiência Inteligente. Temos vídeos todas terças, quintas e domingos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.